Ver uma criança obcecada por um desenho infantil não é uma coisa fora do comum. A maioria de nós, inclusive, veria isso como algo normal e sem perigo, como se fosse uma fase passageira. Mas infelizmente foi exatamente isso que acabou com a vida de Brandon Scott e das suas 8 vítimas. O caso de hoje fala sobre um crime cometido com uma das piores motivações que eu já vi, que foi simplesmente o desenho My Little Pony. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mais um caso pra vocês. Se vocês gostarem do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para os próximos casos. Caso você queira ver outros casos no canal, você pode acessar a playlist de casos criminais que está aqui na descrição ou no izinho aqui em cima. E você também pode ouvir o vídeo em vez de ver, porque também é podcast. Lembrando que se você quiser me acompanhar, as redes sociais estão passando aqui do lado, você pode me seguir lá e acompanhar, porque também tem conteúdo extra. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Brandon Scott Hall nasceu em 20 de agosto de 2001 e ele teve uma infância extremamente boa, crescendo ao lado de seus pais. Nessa fase da vida dele, ele aparentava ser uma criança extremamente comum, dessas que você convive e vê por aí. Só que quando ele tinha só 4 anos de idade, ele passou por um trauma que faria ele mudar completamente, faria ele fazer coisas horríveis no futuro. Nessa fase da vida dele, ele presenciou uma discussão dos seus pais, onde o pai disse que se a mãe quisesse levar o filho embora, ela poderia. Só que caso ela fizesse isso, ele tiraria a própria vida, e a mãe, em um momento de raiva, acabou respondendo que não ligava pra isso. E obviamente, como vocês devem imaginar, presenciar isso com uma idade tão pequena assim, traumatizou completamente o garoto e ele levou consequências disso pro resto da vida dele. Pouco tempo depois dessa briga, a mãe dele começou a notar uma diferença extrema de comportamento, ele começava a ter algumas atitudes bem bizarras, como por exemplo usar 3 bermudas ao mesmo tempo. Então, claro que aquele garoto ali foi completamente afetado pela briga que eles tiveram. Ela também notou que ele começou a assistir televisão, se balançando pra frente e pra trás sem parar, e é uma coisa que ele não fazia antes, então ela estranhou muito isso também. E também tinha o fato dele nunca conseguir terminar uma tarefa que a sua mãe dava pra ele. Ela pedia pra ele fazer alguma coisa e ele não conseguia concluir simplesmente, não importa qual tarefa fosse. Depois de buscar vários médicos, a mãe conseguiu achar um que diagnosticou o menino com transtorno obsessivo compulsivo. E na mesma época ele começou uma obsessão que ele desenvolveu a partir do desenho My Little Pony, que foi escalando enquanto ele envelhecia. Então, como ele já tinha essa condição e ele foi exposto ao desenho, ele se interessou muito por aquilo e basicamente ele começou a viver aquilo. Pra vocês terem uma ideia, essas são as fotos do quarto dele. Ele é completamente cheio de pelúcias, desenhos, fotos e tudo de My Little Pony. Ele realmente vivia aquilo. Mas a mãe obviamente não achou aquela resposta do médico muito boa, porque o toque por si só, ele já não explicava muito. Ele até explicava, de certa forma, poderia se enquadrar ali no toque, mas ela não estava satisfeita com aquela resposta, então ela começou a buscar outros médicos e outros possíveis diagnósticos para o menino. Isso tudo se deu porque ele começou a ser extremamente agressivo com a mãe, ele começava a gritar com a mãe e tinha atitudes realmente irracionais. Ele fazia grosseria com ela, era extremamente agressivo e ameaçador com ela por motivos fúteis, assim, coisas bobas mesmo, às vezes até sem motivo. Então a sua mãe levou ele até o Barrington Health Center em Indianópolis pela primeira vez em 2011. E foi exatamente lá, quando o Brandon tinha só 9 anos na época, que ela recebeu o primeiro de muitos resultados buscados sobre o que o filho tinha psicologicamente. Ao longo dos anos ele foi diagnosticado com uma série de distúrbios, incluindo alguns transtornos extremamente assustadores. E entre eles estavam transtorno de comportamento, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e depressão. Eles também descobriram que ele era um mentiroso compulsivo e tinha comportamento desrespeitoso com todo mundo. Mas como se isso não fosse suficiente, em 2013, quando ele tinha 11 anos, tudo piorou. Em uma tarde comum, Brandon estava brincando com o namorado da sua mãe, chamado Keith. Eles estavam brincando como eles sempre brincavam normalmente. Só que o que aconteceu foi que Keith jogou um pouco de água em Brandon ali, ele teve um ataque de raiva e se trancou no quarto da mãe na mesma hora. Ele saiu correndo desesperadamente, com muita raiva, descontrolado, e se trancou lá. E quando ele chegou lá, ele destruiu tudo sem ligar pra nada. Ele deixou o quarto da mãe dele completamente destruído. Então Keith e a mãe dele começaram a se preocupar extremamente com aquilo, porque ele estava realmente em surto, ele estava tendo uma crise ali de raiva que eles nunca viram ele ter. Então eles chamaram a polícia para poder resolver aquilo ali, porque eles estavam com medo, né? De certa forma eles não sabiam o que o menino faria com eles naquele surto. Só que quando a polícia chegou, a situação piorou e muito, porque o menino de só 11 anos saiu do quarto e fez a sua mãe de alvo. Ele começou a socar, chutar, morder, fazer tudo de ruim com a mãe dele, ele começou a agredir ela de verdade, assim. E sem controle nenhum, ele não parava por nada. E ele não fazia aquilo ali de forma fraca não, ele fazia extremamente forte e realmente estava ferindo ela. As mordidas dele eram extremamente fortes, os socos, os tapas, tudo que ele causava ali nela estava sendo feito com muita força e com muito ódio mesmo, como se tivesse motivo para aquilo. Só que em algum momento ele parou ali e saiu correndo para a cozinha para procurar uma faca e realmente fazer algo muito pior.
E, cara, era com a mãe dele, não era com qualquer pessoa. E mesmo que fosse qualquer pessoa, seria também estranho. Mas ele tava pronto ali pra tirar a vida da mãe dele por nada, assim, no meio de um surto mesmo. Ele tinha realmente muitos problemas. Ele acabou conseguindo pegar 2 facas na cozinha, ele conseguiu prender a mãe dele na sala de estar. E ele apareceu com as 2 facas e tava pronto pra tirar a vida dela. Só que no último segundo ali, a polícia chegou e conseguiu impedir ele. E foi exatamente nesse momento que a mãe dele conseguiu confirmar todos os diagnósticos que ela tinha tido ao longo dos anos pro menino. Porque até então ele nunca tinha feito algo tão grave assim. Ele tinha alguns comportamentos estranhos, mas nada que ferisse a segurança dela e da família no geral, até dele mesmo. Só que essa foi a primeira vez e já foi extremamente grave. A polícia levou ele passou alguns meses ali em liberdade condicional. Ele também passou um pouco de tempo no reformatório, mas como ele era muito jovem, ele só tinha 11 anos nessa época, ele não ficou preso e tendo agora basicamente um crime feito, né? Porque ele ameaçou a vida da própria mãe. E como já era esperado, conforme ele crescia, ele também começava a ficar cada vez mais agressivo. Porque, lógico, quando você cresce, você tem mais problemas, e mais problemas causam mais estresse, e ele já tinha uma disposição ali a ter crises extremamente graves de estresse, pelo que a gente já viu. Em 2014, quando ele tinha 12 anos, ele abandonou a escola e passou a viver trancado no quarto, sendo dono de um histórico de pesquisa assustador. Ele continuava obcecado por My Little Pony, mas suas pesquisas não eram só sobre o desenho infantil. Ele buscava algumas coisas extremamente perturbadoras mesmo, vocês podem imaginar tudo de ruim, tudo de estranho e errado que tem, porque ele imaginava relacionado ao desenho. Aquela obsessão dele nunca abandonou ele levou aquilo ali até o fim da sua vida. E a gente vai chegar lá e é bem esquisito a forma que isso aconteceu. Em 2015 ele passou por uma pesquisa de uma fundação que buscava ajudar crianças com questões psicológicas, assim como ele. E nessa pesquisa eles viram que ele pesquisava com frequência sobre tiroteios em massa. Mas ele disse ali pros pesquisadores que aquilo ali não passava de uma brincadeira, que ele tava zoando com os amigos dele, que era só piada, que ele se sentia mal pelas vítimas, e que nunca teria coragem de fazer algo assim porque é extremamente grave. Só que, óbvio, que aquilo ali mostrava uma situação muito esquisita, porque ninguém com 13 anos pesquisa aquilo ali com tanta frequência e tanto interesse quanto ele demonstrava ali. Até que chegou 2020, quando Brandon fez 18 anos, e ali ele tomou uma escolha que mudaria completamente a vida dele. O garoto, que agora era um homem, continuava obcecado pelo desenho da sua infância, e vivia em torno daquilo, tudo dele ali girava em torno daquilo. Inclusive ele participava de uma comunidade chamada Bronies, que era sobre My Little Pony, mas que não abordava o desenho, e sim um conteúdo ridículo, né, mas um conteúdo que não é para crianças, né, um conteúdo adulto sobre o desenho. Então, como eu falei para vocês, ele viu o desenho como o centro da vida dele, e isso abrange em todas as áreas da vida dele, que vocês já sabem quais. Nesse grupo tinham diversos homens de diferentes idades que falavam que tinham interesse amoroso e outros interesses também por essas pôneis. Elas eram, cara, são éguas, tá ligado? Tipo assim, não são pessoas, né? E mesmo que fossem, seria extremamente estranho. Eles compartilhavam aquilo ali como algo normal e ele participava dessa comunidade, mas eu acho que ele nunca chegou a compartilhar nada não. Até que a carteira de trabalho bateu na porta do moleque, já que ele tinha 18 anos e ele teve que arrumar um emprego. E ele conseguiu um emprego na empresa chamada FedEx, que é a empresa de entrega igual a Sedex, né? Só que, enfim, é mais internacional, se eu não me engano. E ele falava ali nesses grupos, nessas comunidades de My Little Pony, que ele trabalhava só para conseguir comprar mais conteúdo de My Little Pony pro seu quarto. E ele tinha um fascínio especial por uma personagem do desenho chamada Applejack, que é aquela pônei cowboy laranja, né? Eu sei porque eu tenho minha irmã, então eu assistia quando eu era menor também, mas eu não criei uma obsessão e fiz o que ele fez no futuro, com todo respeito. Em 2 de março de 2020, Brandon passou de carro em frente a uma loja de produtos de caça e comprou uma espingarda de forma legal. E o que mais me indigna nessa parte é que ele fez aquela compra de forma legal, então teoricamente deveria ter ali um teste de psicológico para ver se a pessoa está apta a fazer aquilo ali, só que aparentemente não tinha. Inclusive em alguns estados dos Estados Unidos não tem isso, não tem um teste psicológico. Você pode ser um completo lelé ali da cabeça que você vai conseguir comprar qualquer arma, mano. E tipo assim, qualquer uma mesmo. Coisa de caça extremamente letal, você vai conseguir comprar, mesmo você sendo... Enfim, não vou nem prolongar. Depois de comprar esse equipamento ali de caça, ele abriu o grupo que ele participava e digitou a sua última mensagem. Espero poder estar com Applejack na vida após a morte. Minha vida não tem sentido sem ela. Depois que investigaram esse grupo futuramente, eles descobriram que a maioria dos membros ali tinham tendências extremistas. E pouco antes do garoto conseguir comprar esses equipamentos de caça, a mãe dele avisou para a polícia que ele poderia ser um risco. Ele poderia ser um risco que ele deveria ser vigiado e procurado ali, que eles averiguassem se o menino estava bem ou se realmente não estava com nada ilegal ou com algo que poderia ser perigoso para alguém, porque ele demonstrava isso já
próxima ali do crime. Então a polícia resolveu fazer essas buscas na casa do garoto, mas acabou não encontrando nada de errado ali. Acharam que estava tudo bem e foram embora. Nessa época que ele digitou aquela mensagem ali no grupo de My Little Pony, ele tinha acabado de ser demitido do emprego dele na FedEx. Então assim ele não teria como pagar ali a sua Applejack, as suas pelúcias, as suas coisas ali pro seu quarto e a sua obsessão, né? Ele não poderia sustentar o seu vício de certa forma. Então ele estava extremamente abalado por conta disso. E foi mais de um mês depois, no dia 15 de abril, que ele voltou até o FedEx, esperou o turno da manhã acabar e executou o seu plano. O prédio tinha em média 100 pessoas naquele momento, onde muitas estavam almoçando ou mudando de turno. Então ele primeiro entrou ali no prédio, falou com segurança e acabou voltando para o seu carro. Nesse horário, era o horário de pico ali, né, mudança de turno, almoço, então todo mundo estava fora dos seus escritórios e estava num ambiente rotativo ali, né? Um ambiente que todo mundo se encontra, os corredores, né? Então quando ele falou com segurança e voltou até o seu carro, quando ele saiu, ele começou a executar o seu plano. Ele começou a disparar contra todo mundo que estava no estacionamento, inclusive vários funcionários dali, já na área do estacionamento, antes mesmo de entrar na empresa, né? Então depois de ele estar no estacionamento, ele se dirigiu até a entrada do prédio da FedEx e ele continuou disparando por mais 4 minutos. Uma testemunha que estava ali no local passando por aquilo futuramente disse que ele começou a gritar, mas ela não conseguiu entender o que ele gritou. E de acordo com as testemunhas, ninguém conseguiu pedir ajuda por causa das políticas de não ter celular na empresa. Então ninguém conseguia pedir ajuda para a polícia, era simplesmente uma ligação, poderia resolver aquilo mais rápido e evitar algumas mortes, mas eles não tinham o celular na mão. Então a polícia só chegou algumas horas depois, quando tudo já tinha acabado. E o resultado de toda essa situação foram 8 pessoas que perderam suas vidas ali por Brandon e vários feridos, incontáveis. Além de, claro, Brandon também sem vida porque ele tirou a própria vida depois de ter feito isso. Suas vítimas tinham entre 19 e 74 anos. 4 delas foram encontradas fora do prédio e 4 foram encontradas dentro. 3 dias depois do que aconteceu, a família dele pediu desculpas para a família da vítima e ele nunca pôde ser responsabilizado pelo que ele fez. Muita gente acredita que ele fez esse crime para poder expressar seu ódio pela humanidade, mas é uma coisa que a gente nunca vai saber. Até porque, como ele mesmo disse, aquela também era uma forma dele poder encontrar o amor da vida dele, que era a Applejack. Então ele fez isso também com esse interesse. E por mais indignante que seja, esse foi o caso de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui e se inscrever no canal. Se você quiser ver outros casos que eu já fiz, você pode ver a playlist que tá no izinho aqui na descrição também. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, você também pode, porque lá sai conteúdo extra que você também vai gostar, tanto quanto você gostou desse vídeo aqui. Obrigado por ver esse caso comigo e até a próxima. Tamo junto.